Olá, professor. Tudo bem com você? Eu sou a professora Cíntia e a partir de agora nós vamos dar início à nossa segunda aula sobre BNCC. Se você não assistiu a nossa primeira aula, dá um play aqui, corre lá no nosso canal e assiste a primeira aula. Ela é uma aula importante, pois a partir dela nós conhecemos um pouquinho sobre a base das diretrizes que compõem a nossa educação nacional. Vamos para a nossa aula de hoje? Bora lá! Bom, vamos lá. Então, a nossa aula anterior, nós falamos um pouquinho sobre BNCC e paramos nesse slide aqui. Esse slide que está falando um pouquinho sobre as competências gerais da educação básica. Nós temos aqui, então, a organização da educação básica em nosso país. Ela está dividida em educação infantil, ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio. Ao longo dessas nossas aulas, nós iremos falar um pouquinho sobre a educação infantil. Nosso foco aqui é a educação infantil. E futuramente, quem sabe, vamos falar um pouquinho sobre Fundamental 2 e ensino médio. As competências básicas da educação básica, competências gerais da educação básica. Então, nós temos ali educação infantil, em que é composta por direitos de aprendizagem e desenvolvimento infantil. E nós temos também os campos de experiência. Na etapa do ensino fundamental, nós temos áreas de conhecimento, competências específicas para cada área, componentes curriculares e componentes específicos, competências específicas de cada componente. O que seria isso? Na educação infantil, nós não temos uma área de conhecimento específico. Os conhecimentos, eles são fundidos através de projetos, de atividades lúdicas que são desenvolvidas dentro da sala de aula. Diferente do Fundamental 1 e 2, que nós temos áreas de conhecimento. Então, área de linguagem, área de matemática, de cálculo, área de ciências sociais. Essas competências que existem dentro de cada área estão especificadas dentro desse documento. E, por fim, nós temos o ensino médio, que também é organizado a partir de áreas de conhecimento, áreas de linguagem, ciências da natureza e assim por diante. Essas competências são específicas dentro de cada área. Olha só que interessante. Nesse momento aqui, nessa imagem que nós temos aqui, nós conseguimos perceber a junção das DCNs, das diretrizes curriculares que foram reformuladas anteriormente, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e os PCNs que todos nós já conhecemos. Nós temos a junção de documentos para a construção dessa base. Então, essa daqui é a estrutura básica da nossa Base Nacional Curricular. Vamos seguir aqui. Nós temos, então, os objetivos de aprendizagem, né, a construção ainda dessa tabela, com os objetivos da etapa da educação infantil, construída, subdividida em 3 partes. A primeira, que vai atingir os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses. A segunda, crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses, e crianças pequenas, que vai de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Nós temos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Esses objetivos nós vamos estudar nas nossas próximas aulas, porque nós tentamos colocá-los de uma forma para ficar fácil para o professor compreender a teoria, a prática, associar isso lá no seu planejamento na hora de organizar as suas aulas. Os anos iniciais e os anos finais, Fundamental 1, Fundamental 2, que são construídos, subdivididos através de unidades temáticas, objetos de conhecimento e habilidades em que cada aluno deve desenvolver dentro de cada competência, dentro de cada área de conhecimento. E, por fim, nós temos o ensino médio, que nós temos as habilidades que são desenvolvidas nos nossos adolescentes, já pensando no futuro profissional. Um trechinho da nossa BNCC.
Os alunos devem desenvolver as 10 competências gerais da educação básica. Olha só, se você não assistiu, você não se lembra dessas competências, na nossa primeira aula nós vimos cada uma delas e o que cada uma propõe. Então, eu sugiro você dar uma pausa aqui no vídeo, volta lá, assiste e voltamos aqui para continuar falando sobre a BNCC. Então, os alunos precisam desenvolver essas 10 competências. Essas 10 competências que pretendem assegurar, como resultado do seu processo de aprendizagem, o desenvolvimento de uma formação humana integral, que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A BNCC ela não é um documento isolado. Nós já vimos que ela é um documento, ela é a junção de vários documentos que priorizam o desenvolvimento integral da criança e do nosso adolescente. Então, ela vai favorecer, através de projetos, de competências, de habilidades, que o aluno desenvolva-se em todos os seus campos: cognitivo, afetivo, emocional, relacional, que conheça um pouco também sobre o lado político, econômico, isso através de atividades, de projetos que são desenvolvidos dentro do ambiente escolar. Esse trecho da BNCC, ele é extremamente importante, tá bom? Continuando ali, nós temos aqui, então, uma imagem do próprio documento, que vem mostrar agora, de forma mais específica, sobre a educação infantil. Então, nós temos ali educação infantil, direitos de aprendizagem e desenvolvimento, e os campos de experiência. Vamos ver o que é cada item desse, para a gente começar a aprofundar um pouquinho esses campos de experiência. O primeiro ali, na primeira etapa da educação básica, de acordo com os eixos estruturantes da educação infantil, nós temos como elementos de eixos estruturantes interações e brincadeiras. Então, quando nós falamos, isso é até uma questão de concurso, que você pode lá estar marcando no seu documento, nos seus materiais de estudo. Quando nós falamos de interações e brincadeiras, são eixos estruturantes da educação infantil que vêm nos mostrar de que a criança que está na educação infantil, o foco é aprender através do brincar. Então, nós vamos propor diversas possibilidades interativas, é claro, com a escrita, com a fala, com a comunicação, com diversas linguagens, através da brincadeira, através do lúdico, fazendo com que a criança interaja com o seu meio e interaja tanto com o meio escolar como com o ambiente social em que ela está inserida dentro da sua casa. Para assegurar esses documentos, né, esse desenvolvimento infantil, nós temos ali 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Esses direitos de aprendizagem, eles constituem nos projetos que são desenvolvidos dentro da educação infantil. Por exemplo, conhecer-se. Você vai ensinar para a criança de que ela precisa conhecer o seu próprio corpo, que ela precisa respeitar o seu corpo e respeitar o corpo do outro. Esses projetos que são construídos fazem com que esses direitos se tornem assegurados e desenvolvidos. Olha que interessante. Vamos continuar ali. Os campos da experiência, que é onde nós iremos inserir esses direitos. Os campos da experiência são 5, que foram construídos de acordo com elementos que façam com que a criança se desenvolva. Então, o primeiro deles, o eu, o outro e nós. O segundo, corpo, gestos e movimento. Terceiro, traços, sons, cores e formas. O quarto, espaço, tempo, quantidade e relações e transformações. E o quinto, escuta, fala, pensamento e imaginação. Esses eixos, dependendo de como você pegar,
você for estudar, ou o material que você for encontrar, ele pode, às vezes, estar alterado. No entanto, a estrutura básica é essa daqui. Nas nossas próximas aulas, nós iremos verificar cada campo de experiência e nós vamos colocar propostas de apresentação, de trabalho para eles. Então, por exemplo, o eu, o outro e o nós, o que pode ser desenvolvido dentro de cada faixa etária, dos bebês, das crianças pequenas, das crianças menores, que pode ser trabalhado dentro de cada faixa etária e as possibilidades de ensino e de projetos. Mas isso é um conteúdo lá para a nossa próxima aula. Aqui nós temos os objetivos de aprendizagem, que em cada campo de experiência são definidos os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento organizados em 3 grupos por faixa etária. Ou seja, conforme eu falei, nós vamos organizar em cada um o que deve ser trabalhado. Como você vai atingir a criança e despertar o senso crítico para que ela participe, interaja e compreenda ali as atividades que estão sendo desenvolvidas para ela. Nós vamos usar como exemplo aqui o campo de experiência, traços, sons, cores e formas. Nós temos a BNCC como um documento base. E dentro da educação infantil, nós verificamos que é uma organização com um código alfanumérico. Esse código, quando você olha para ele, parece algo muito complicado, muito complexo de entender. Mas, na verdade, é uma simplificação, é uma organização simplificada que foi criada para facilitar quem está estudando, o educador que está manipulando, utilizando a base para organizar os seus planejamentos. Para você não precisar ficar escrevendo todo o nome, né, para que etapa que para que ensino que é. Então, eles criaram esse código alfanumérico. Nós já vamos verificar como que ele é composto, como que ele foi criado e a forma mais fácil para você poder aplicá-lo lá no seu planejamento. Mas antes disso, nós temos aqui, ó, campos de experiência. É um dos campos que nós vamos estudar lá na frente. Traços, sons, cores e formas. Os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, para cada faixa etária, nós temos um desenvolvimento específico. Nós não vamos pedir, por exemplo, para que um bebê consiga organizar, criar um ritmo específico. Ele precisa conhecer o instrumento, precisa conhecer a forma como esse instrumento emite som, se é chacoalhando, se é batendo, se é raspando, para que assim ele possa desenvolver um ritmo. Então, nós temos atividades desenvolvidas diferentes para cada faixa etária. E aí entra o código alfanumérico de que eu falei para vocês agora há pouco. Esse código alfanumérico, ele é composto de letras e números. Vamos verificar o que é cada um deles. Então, nós temos ali o código EI 02 TS 01. EI significa educação infantil. Então, nós estamos falando da etapa da educação infantil. 02. O primeiro par de números indica o grupo por faixa etária. Quando nós usamos o 01, nós estamos falando de bebês. 0 a 1 ano e 6 meses. Se nós colocamos o 02, que é o nosso caso aqui, nós estamos falando de crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. Se no caso tivesse o 03, nós estaríamos falando de crianças de 4 anos até 5 anos e 11 meses. Então, aqui no nosso caso, estamos falando de crianças bem pequenas. TS. Essa sigla aqui, essas duas letras, TS, vem nos mostrar qual é o campo de experiência que está sendo abordado, que está sendo enfocado ali na hora de construir o planejamento. Então, nós temos o EO, que é o eu
e o outro e nós, percebam que eles vão usando somente as iniciais das primeiras palavras. CG, corpo, gestos e movimento. TS, traços, sons, cores e formas. EF, escuta, fala, pensamento e imaginação. E por último, ET, espaço, tempo, quantidade, relações e transformações. Então, é bem simples. Você verificou ali que ele utilizou a sigla TS, opa, esse daqui já vai falar, essa atividade ela vai trabalhar um pouquinho sobre traços, sons, cores, manipulação de objeto, construção de pinturas com formas geométricas. Nós estamos trabalhando com traços e com sons. Então, estamos colocando ali TS. E 01, que significa a habilidade que está sendo desenvolvida. Então, nós temos lá dentro da base várias habilidades. Habilidade de manipulação de material, habilidade de pintura, habilidade de ritmo, de construção de ritmo. Então, você vai verificar em qual delas que se enquadra essa sua atividade e vai colocar um número no final. Essas habilidades aqui, elas são, assim, organizadas de números de 1 até, no máximo, 9, 10. Então, as competências, as habilidades, elas já estão distribuídas e é simplesmente você colocar a numeração para construir. E assim nós temos o nosso código alfanumérico, que vem sendo muito utilizado, principalmente nos planejamentos da educação infantil. Por hoje é só. Eu espero que vocês tenham compreendido. Deixem, por favor, dúvidas, sugestões, comentários ali no vídeo. Se você gostou, dá seu like. Nas nossas próximas aulas, nós vamos começar a nos aprofundar dentro desses campos das competências e habilidades e o que trabalhar dentro de cada etapa, tá bom? Eu espero vocês na nossa próxima aula. Beijos e até mais!